aí, mano, eu vou falar pra você, velho. Barros. Rutinha. Barros de calça nova. O Will de jaquetinha estilosa. Então vem. Tá foda hoje concorrer com vocês, Maltrata de vez. E você veio de pijama? Eu de pijama, pra fazer uma pequena homenagem ao bicho. Eugênio. Um dia a gente podia, inclusive, olha aí. Olha que tal! E aí, caraca, moleque. Vocês existem mesmo? Você pensa o quê, são pessoas reais. E aí, tudo bom? Tudo E aí, certinho? meu querido? Tudo bem? Tudo bem, nada presta. Tudo bem, nada presta. A gente não botou água pra ele, hein? Vamos botar chatão água pra isso. ele, bicho. Aí. Morrendo de sede. Olha aí, água aqui é clássica. Pro Barros eu não botar não, que ele não merece. Eu deixo do jeito que tá. E nós estamos aqui diretamente dos estúdios da Clepme, começando mais um Embrulha Sem Roteiro. Então, se você tem uma ideia de um podcast, quer fazer alguma coisa, vem aqui pra Clepme, cara. Os caras têm estúdios, os caras têm uma equipe maravilhosa. Agradecer a toda a equipe da Clepme. E Larran, quer dar algum recadinho a mais? Eu quero dar o recado que a gente tem aqui o Embrulha Sem Roteiro em todas as redes. E a gente também tem um canal de humor. Fraco, mas ele existe. E ele tá aí pra você poder se deliciar com comédia de péssima qualidade, Embrulha pra Viagem, no YouTube, no Instagram, em tudo quanto é lugar, que é a gente, pra quem não conhece, só acompanha o Embrulha Sem Roteiro, tem o Embrulha pra Viagem. E também a gente tá ao vivo em algum lugar. Exatamente, pra você que fala, duvido que vocês têm coragem de gravar isso aí, inteligência artificial. Não é não, vai conferir ao vivo, a gente passando essa vergonha aí durante mais de 1 hora, no teatro, a gente tá em cartaz em São Paulo todas as semanas. E pra você que não é de São Paulo, confere nossa agenda lá que a gente tá viajando o Brasil com o nosso espetáculo. Pois é, mas a gente gosta de comer bem, por isso todos os dias aqui no podcast nós almoçamos o sushi em casa. Caso você quer um sushi, que, parece que o cara acabou de fazer ali, sushi em casa. Aí se você, cara, quer empreender também, fala, velho, e se eu tivesse sushi em casa aqui na minha cidade? Sushi em casa, leva o sushi em casa aí na sua cidade, porque os caras abriram franquia, velho. É isso, é o sushi em casa da sua casa que leva pra casa do outro. E nessa introdução expressa pra dar nosso recado aqui, porque o nosso convidado, ele tá prestes a entrar em cena daqui a pouco. Mais do que especial, ele é ator, diretor, inclusive nesse espetáculo ele atua, ele dirige. A gente vai bater um papo aqui com Henrique Dias. Aê! Prontamente. Caraca. Estão deixando entrar qualquer um agora. Não, abrimos aquela porta ali e falou, entra. Caiu muito. Caiu muita Tem qualidade. caído muito. Então, pô, vamos chamar o cara aqui. Deixa aí. Inclusive, putz, ele tá fazendo essa peça que eu fui assistir, acho que, olha, não sei quanto tempo, mas acho que faz uns 15 anos atrás. Mais, 15 anos, em São Paulo, 15 anos. Na Estreou FAAP. 16, Na FAAP. Eu assisti também. E no NIT. Cara, eu sentei, eu chorei, eu me emocionei. E eu falei, velho, vale a pena viver a vida. Não é isso? Nossa, olha aí. Sentiu a Gente, tá emoção, escutando? Cara, eu pouca coisa, vi não. também, isso é 2008 mais ou menos. 2010 em São Paulo, 2009 no Rio estreou. Eu lembro até hoje da música da Leslie Gore. Da que Leslie troca. Gore. Sunshine, Lollipops, Lollipop, Rain. Cara, mas você na música época chiclete. só dirigiu o espetáculo, Exato. certo? Não, eu dirigi. Eu cheguei a fazer algumas vezes no lugar do Fernando, que ele teve um apendicite, aí tive que entrar meio correndo, e fiz no lugar do Emílio também em outro momento, que ele tinha um problema de trabalho. Agora eu tô fazendo meio direto. Junto com o Emílio. E é demais, é incrível fazer É a peça. demais essa peça, cara. Eu amo a peça. Pra quem gosta de teatro e não teve a oportunidade de ver, é o teatro, né? Isso é teatro. É a peça que olha, se você eu quero nunca foi contar ao uma teatro, história, não preciso de nada pra fazer isso. É imperdível. Eu quero assistir de novo. Eu acho imperdível também, cara. Eu acho que você passa uma obra-prima de dramaturgia. Eu acho incrível. E assim, eu dirigi a peça e tal. Eu vi a peça muitas vezes. E eu via, toda vez eu via uma coisa a mais, fazia uma associação nova e tal. Agora entrando em cena mais ainda. Então, assim, é um testemunho super honesto, assim. Nossa. Eu acho incrível a dramaturgia. Tem uma coisa, eu vou contar só uma coisa do jeito que eu lembro da minha cabeça, que o cara, que um vira pro outro, que me parece que o outro estava morrendo, eu não sei. Daí o cara fala assim, não, estou vendo umas luzes pequenas, as pessoas à minha volta, e não sei o que, acho que eu estou morrendo. Ele falou, não, tudo isso que você está vendo não é a morte, é a vida. É a vida, não tem uma não, ele fala, isso é o que você pensa quando você morre. Não, eu entendi, isso é o que você pensa quando você está vivo. Aí então, você morre. Não, a peça é demais, cara, e é muito engraçado também. Eu adoro, cara. Esse cara, eu fiz 3 peças dele já, né? A Primeira Vista, que era com a Drica Moraes e a Mariana Lima, que é uma peça que tem a ver com essa,
e o Cine Monstro, que era um solo que eu fazia, desse mesmo autor, diretor, ator. E surgiu essa Cinema ideia de Macabro. retomar esse projeto por conta de quê? Cara, essa peça, ela, primeiro assim, a gente gosta muito dela, então a memória é muito boa de tudo, a relação com o público sempre foi muito boa, sempre foi sucesso, ganhou prêmio, e era muito prazerosa de fazer, e de ver, no caso do que estava dirigindo. É uma peça simples de estrutura, e assim, saudade dela, a gente falou, vamos botar para rodar. E aí fizemos lá no Rio, num lugar de 70 lugares, bem pequenininho, que era onde a gente estreou originalmente, em 2009, com o Fernando fazendo. Depois fizemos o Poeirinha, que é um lugar, é o Teatro Poeira, né, da Marieta e da Andréia, que é lindo. que é um lugar super importante para todos nós, para a cidade, para a gente. Fizemos uma temporada também lá, já eu fazendo, e falamos, vamos agora começar a fazer mesmo temporadas, né? São Paulo é o lugar mais... Estamos no Tuca. Estamos no Tuca Arena. Que é um lugar mágico também para fazer esse tipo de projeto, né? E é a primeira vez que a gente faz arena. Arena total. Então Sim. também uma onda assim da gente refazer a peça, pensar a peça de novo, descobrir uma relação com o público. Tá sendo demais, cara. Tá sendo incrível. Não, e é importante essas retomadas, porque assim, eu não tô fazendo bajulação, a gente não tem porquê. Mas quando a gente fala com galera de teatro, sempre tem as peças, né? As pessoas falam, que peças... E no Nietzsche é uma peça que sempre vem como uma referência. Sim. A gente fazia uma peça, a gente fala sempre disso aqui, se repete, mas enfim, a gente fez uma peça porque ela tem uma importância, porque a gente meio que se conheceu, o projeto do Embrulha pra Viagem nasceu no Cais, que é uma peça do Kiko... Sim. Kiko Marques. Kiko Marques. Eu não vi, mas eu lembro dela. E ela, curiosamente, a gente retomou agora. Ela foi em 2012 e teve uma montagem que surgiu agora. E são peças que não morrem, né? Legal, a gente ficou muito preocupado porque está todo mundo envelhecido, a peça ficou muito mais forte. Então acho que essas peças que são teatro puro, que tem uma história para contar e bons atores, ela vai, né? E tá acontecendo uma coisa engraçada, que a peça tem um negócio de... É meio psicanalista, tem várias camadas que se misturam, tem uma coisa assim... Conta um pouco pra galera um resumo aí da peça, só pra... Cara, essa peça é difícil de resumir, porque se você resumir, você conta. E o legal é não contar. Mas tem uma coisa de estrutura que é muito legal, que assim, são 3 camadas. Uma delas é esses 2 caras ali com aquele público. Você enfim, não conta muito, mas você vai entendendo aos poucos que eles estão ou ensaiando, ou pensando, ou lendo uma peça que um deles escreveu. Então a outra camada é a própria peça. Tem um cara que fica doente, a mulher deixa ele, isso aqui e tal. Então tem esses 2 caras que, né, volta da peça, dentro da peça para eles, e eles estão ali, e eles se provocam, tem uma relação meio provocante, assim, engraçado e tal. Depois vem o passado deles. E aí você vai entender como eles se conheceram. E essas 3 coisas juntas vão compondo um negócio lá muito específico. E tem uma coisa de um certo grau de incompreensão possível. Tem aquela parte da vida que você não controla, não entende, não codifica, não decodifica e tal. Então, hoje em dia tá vindo muita gente que viu a peça na época e fala assim, cara, eu lembro que eu adorei a peça, mas eu não lembro nada. E a pessoa vive a peça de novo. Ela passa pelo esse desconhecido revelador da peça mais uma vez. E tem sido sensacional. Tem sido muito bonito. Eu seria essa pessoa. Porque assim, eu lembro muito mais do impacto que ela me causou. Se eu tivesse que narrar o que eu lembro de momentos, de situações específicas, mas eu vou ser impactado exatamente desse jeito. Vai acontecer isso comigo, eu vou ver de novo. E é uma onda também, uma coisa de... Eu não devia nem falar isso não, porque tem essa coisa da incompreensão que ele bota no próprio texto, as pessoas vão entender o que elas quiserem e puderem e tal. E tem gente que ama a peça e fala, a gente conversa, inclusive pessoas que escrevem no jornal, e a gente vê que a pessoa não entendeu a estrutura da peça. Mas ela viajou e acha que está num lugar qualquer ali, que é dela, entendeu? Então a peça tem muito espaço. Ela tem espaço. E deixa eu te perguntar uma coisa. Bom, você dirigiu a Companhia dos Atores 343 Não, anos, ele fundou a Companhia dos Atores. Eu fundei, dirigi durante 24 anos. Era você, Nossa, o Marcelo Linto, Marcelo Vale, Gustavo Gasparani, César Augusto, Suzana Ribeiro, Suzana Ribeiro veio aqui. A Suzana contou toda a história pra gente aqui. Suzana tá em cartaz no Rio, não vi ainda, tô lá louco pra ver. E a pergunta que eu ia te fazer é, Inonite tem alguma coisa a ver? Isso é uma dúvida minha de não saber. Ou não tem nenhuma conexão com a companhia? Não tem nenhuma nem conexão concreta, formal. Não, eu até tinha saído da companhia já na época, eu acho. Na primeira montagem? Acho que já tinha saído. Ou tava prestes a sair. Não sei. Eu tenho uma memória, assim, eu também tenho memória de data muito ruim, mas uma memória do ciclo do Daniel McIver foi muito um movimento
posterior, independente se começou posteriormente, mas posterior à companhia, assim. Pode ter começado no Ninonite, eu estava lá indo e tal, mas acho que eu saí logo depois. Eu acho que eu saí em 2012, talvez. Foi a estreia em 2009. Mas um bloco de trabalhos que não era com eles. Entendi. E sempre tem, eu fiquei 24 anos com eles, né? Então, tudo também misturado, né? Claro. Assim, as experiências todas de formação da gente, né? Sim. Junto ali, de afeto e de trabalho, de criação, tem a ver, mas não tem nada a ver. Eu lembro que eu assisti, Totalmente. como chamava aquela peça? Hamlet? Ensaio.Hamlet. Ensaio.Hamlet. E assisti no Copacabana, que é um semi-arena ali? Não, arena. É arena ali também, total. né? E no Nietzsche que vocês não fizeram em arena, né? Mas ali, Só aqui agora. que era uma doideira, era muito boa também. O que tinha uma confusão era do Ensaio.Hamlet com a Gaivota. A Gaivota era o mesmo estilo do Não, Ensaio.Hamlet. mas foi Ensaio.Hamlet. Não, a confusão que eu digo, a gente foi para São Paulo, todo mundo achava que era da companhia. E era um trabalho também com o Emílio, a gente produziu juntos, tal, com outros atores e atores da companhia também. Então tem uma confusão. Eu fiquei muito tempo ainda, associava seus espetáculos, falava, a Companhia dos Atores tá aqui. Acho que muita gente, né? Associava isso. Muito forte. E, Henrique, cara, é muito legal porque você trilha até hoje uma trajetória no teatro, 24 anos numa companhia e tal, mas no paralelo você construiu uma trajetória muito legal no audiovisual também, né, cara? Sim. Uns filmes muito bacanas, umas séries. Pô, eu lembro de uma série que você fez, deve ter uns 10 anos já também, aquela Felizes para Sempre. Felizes para Sempre, demais. Cara, Euclides Marinho. Caralho, bicho. Muito legal, seu personagem, Sensacional. a trajetória, você lembra dessa Não, série? E você sabe que essa série é uma versão do Quem Ama Não Mata. Famosa Quem Ama Não Mata. E os nomes dos personagens do Felizes para Sempre eram, não de todos, mas os principais, é o nome dos atores que faziam. O meu personagem chama Cláudio por causa do Cláudio Marzo. Aí tem a Marília, que era Marília Pera. Caraca, não sabia disso. É uma versão de uma história já de não sei de que década exatamente. E dirigido pelo Fernando Meirelles, essa versão, né? Isso. E, pô, eu adoro essa série. E foi um sucesso essa série, Foi um né? sucesso. Eu acho que ela pegou, assim, o finalzinho das séries que eram lançadas direto na Globo, né? Porque hoje em dia ela lança primeiro na Globoplay, depois vai pra Globo. Nem tinha Globoplay na época, Nem tinha ainda. Eu lembro de ser um fenômeno, assim, era ainda quando a gente chamava essa série de minissérie, né? Tipo, tem uma minissérie que é depois da novela e tal, né? Eu lembro, tem uns 10 anos ou um pouquinho mais, talvez. 11, acho que foi 2014. Tem a impressão que foi 2014. Muito boa essa série, gostei muito. Muito boa, E era o Euclides Marinho? Euclides Marinho que escreveu. O Euclides Marinho, eu não vejo. Foi a primeira novela que eu fiz na vida, foi o Euclides Marinho. E ele não é um cara que se perpetuou lá, né? Não, eu não sei. Eu adoro o Euclides, assim, cruzo com ele de vez em quando na rua, assim, e tal. Mas, não sei, acho que ele deve ter saído da Globo e tal. Mas deve estar fazendo coisas, ele é muito legal. Você fala essa coisa da trajetória do audiovisual, eu tenho uma memória, assim, de desejar transitar pelas coisas. Então, numa época que a gente fazia muito teatro e parecia que você não podia não fazer teatro e não podia fazer televisão, né? Assim, um certo preconceito e tal. E eu gostava da coisa de ir lá fazer, ver, ou então tinha um preconceito, mas falava, cara, se eu tô com preconceito é porque eu tô curioso. Então eu gostava de ir lá olhar pra ver o que era isso que eu tô curioso. Tanto que eu fui dirigir uma época também, dirigi novela. É mesmo? Você dirigiu não novela? sabia, não. novelas. Mas o preconceito na época sempre vem mais da televisão. Lógico que teve um preconceito numa época em que a galera do teatro não queria fazer televisão, mas depois inverteu, né? Porque a galera da televisão achava que a galera que fazia teatro tinha uma interpretação muito forçada pra televisão, né? Não, isso acontece também. Tinha essa coisa, não, o cara, não sei o que, não sei o que. E é muito legal nesse aspecto que o Will tá falando, porque você, puta, você vê esse cara no palco, cara. você trabalha o corpo, você trabalha tudo, você vai lá na televisão, o cara tá só no olho ali, ó. Exato, Você vai minimalista. no cinema, você é extremamente minimalista. Mas isso é legal, né? Porque você ir percebendo, e não só em relação ao meio, né? Como a gênero também, né? Comédia, drama, ou uma coisa mais épica e tal. Você fala, cara, o que tá me pedindo? O que esse trabalho tá me pedindo, né? É mais pra fora, mais pra dentro, é mais truque de comédia, mais silêncio. Essa peça, por exemplo, Ninonite, tem uma coisa que é muito boa, que eu acho muito interessante, que tem uma mistura de playwright americano, assim, de causalidade, de amarração, de psicologia, e tem um Beckett por trás. Tem uma espécie de Beckett, que Godot, né, uns vazios, uma maneira de se relacionar de uma maneira mais lacônica. E aí você entende isso, você usa melhor, articula melhor os planos, sabe? Eu gosto disso, eu acho isso uma barato. E você, a gente conversou com o Danton, veio aqui, assim, tem alguns atores que têm eu acho que você não foi colocado numa gavetinha,
nesse lugar do audiovisual, não te Exatamente. engavetaram. Você é um Ah, é. cara... É sorte, eu acho que assim, talento você já tem, obviamente. Mas a gente conversou hoje muito no paralelo, na vida e na carreira, de como a Sim. sorte também, ela é um elemento. E acho que assim, que sorte de você não ter sido engavetado, porque eu te vi fazendo muito tipo de coisa diferente. É, Isso não é plural. comum, E é né? tão mais legal, né? Muito Aí é tão legal. mais legal, dá uma raiva, né? Essa tendência do sistema de, se funciona nisso aqui, Perfil, ele é mais vai esse perfil. ficando, cara, eu acho muito irritante isso, cara. Mas engraçado que às vezes eu sinto, enfim, aí cada um na proporção, eu sinto que tem, por exemplo, fiz uns personagens muito variados realmente, e aí às vezes repete um pouco, sei lá, coisa do vilão, tal, o que acontece. Eu nada contra, mas quando repete, e repete de novo, eu falo, cara, eu começo a não ficar feliz, assim, sabe? Porque eu gosto de alternar mesmo. Eu gosto de eu mesmo me desafiar e gosto quando o público fala, caramba, que legal! Sei lá, o cara fez o Timbó, que é um comédia, Nordeste e tal. Esses dias eu vi E aí Timbó. o vilão lá, não sei o quê, super carioca e tal. E eu acho mó barato. Aí quando amarra um pouquinho, dá uma certa raivinha, assim, cara. Porque Sim, mas aqui Sim, às vezes não dá controle, você não tem controle às não vezes. tem controle. Porque você ainda tem outras atividades, porque o cara é convidado, às vezes ele vai fazer um trabalho, é o trabalho que ele tem, né? Você tem que convencer o mundo de que vale a pena arriscar e ter um pouco de Sim. inusitado, né? De Nossa, sei lá, de mas surpresa, né? essa dança, por exemplo, o Timbó de que... É Mar do Sertão, uma novela das 6. Nossa, era bom demais. Era sensacional, eu amava aquilo. O texto era bom demais, Mário Teixeira. E- Direção demais também. E era uma interpretação, era totalmente, vamos dizer, farsesca. Desenho ali, cara. animado, farsa. Desenho animado, tinha Lembra um popular. pouco, cara, aquilo que você fez maravilhosamente bem, que a gente tava falando também, o Alto da Compadecida, né, cara? Também, Puta, ali é comédia dell'arte pura, né, Total, cara? é, Nossa, é. Ariano Suassuna ali, muito bom, cara. Esse aí, por exemplo, quando eu fiz o Timbó, eu falei, cara, eles vão dizer que eu tô imitando o personagem do... Sim, Dá uma compadecida, até inventei uma história de que ele era bisneto. Na minha cabeça. aí passou É o bom que tempo, você na inventou internet, essa ninguém falou nada. Aí um dia alguém comentou, porra, que legal, tem a ver e tal. Falei, gente, que delícia, eu tava mais preocupado do que... Porque é super popular, Nordeste, é um estilo que tem a ver, né? Sim. Como aponta pro Suassuna, né? A novela inteira, né? E não rolou uma coisa legal. Fiquei feliz com isso Que também. bom. E melodrama você dirigiu? Eu ou atuou? dirigi. Eu atuei também Você em atuou outros também? momentos. Ah, Todas as peças acaba alguém Sempre podendo alguma não falta, fazer. É. O Hamilton eu fiz várias substituições diferentes e o melodrama também. o melodrama, vamos dizer, é um marco, né, da Companhia dos Atores, é isso. Cara, o melodrama Foi é a demais. peça que, vamos dizer, tirou a Companhia dos Atores. Hoje a gente fala assim, a Companhia dos Atores, a gente na internet a gente brinca, fala assim, cara, essa cena aqui furou a bolha, né, que é quando a gente consegue. O melodrama Sim. foi a cena que catapultou a Companhia dos Atores? De Assim? certa maneira, sim. Depende da proporção que você pensa, né? Lá na época, quando a gente começou, a gente fez 2 ou 3 peças antes. Eu tinha a impressão de que cada peça a gente ia meio conquistando, né, um lugar e uma maturidade também. Mas o melodrama, essa coisa claro, fazer sucesso e também de um gênero Nossa, que é cara. muito... Na verdade, a gente fez o melodrama um pouco a minha proposição da minha raiz latina, assim, tal, enfim, hispânica, né? Mas também para falar sobre um gênero que é o gênero mais bem-sucedido de todos, portanto, mais comunicativo, né? De certa maneira, historicamente, né? Então, o assunto também era esse, isso comunica muito bem. Nossa, se comunicou, né? cara? Eu assim, amava o melodrama. Eu fui quando assistir assisti, eu fui contaminado um pouco, porque eu não assisti na época. Eu assisti na volta. Você assistiu na volta no Sesc Isso. Pinheiros? Só que lá, Mano, era caras- um bando de fã que Mas- ria antes da piada. Ah, Assim, bicho. a plateia já tava rindo, não tinha mas acontecido era- nada ainda. Então, assim... Nem estragou essa experiência, né? Porque Não. assim, não, foi incrível. Foi tipo aquele Mas- musical que a galera Achou meio cantava bosta. junto. Não, eu não achei bosta. Mas eu falei, porra, calma, era realmente fãs, Olha cara. lá, eles falavam assim, olha lá, ó agora, É, ó. faltou uma lá. Faltou uma lá. Era Mas impressionante. isso- Presta atenção agora. Agora vai cair. Não, porque assim, eu tive finalmente a chance. Eu falei, cara, vou assistir, né? Sim. E eu amei. Mas aí eu fui atrapalhado pela plateia. Mas, e cara, gente percebeu isso. Era demais, mas É, era demais. demais, porque assim, você Melodrama eu entende adoro. a trajetória de uma peça e você... Mano, vocês só faziam assim, ó, colocava... acho que teve assim uns 50 aplausos em cena aberta, né? Era assim, Isso, ó, no Sesc uma pessoa teve. colocava a cara pra fora, "Aê!"
Era isso. Chegou Bom, a cena do cowboy era. Você tá vendo? Mas também Era eu assisti genial. uma vez, velho. Mas você Mas lembra marca, tudo. né, A cara? cena, os caras, pá. É, Mano, é. quando entraram os caras assim, você lembra dos cowboys? Lembro. Mano, Com roupa de toalha de mesa, de plástico, lembra? Que era, Era roupa era uma de- roupa de toalha de mesa de Eu- plástico, daquelas de plástico que tem, assim, de casa de vó, De assim. cantina. De cantina, é. Cara, E tem outra coisa, tem uma coisa que tem a ver com o que eu falei do Inonite nessa peça, que é assim, é como se fosse o gênero do melodrama todo construidinho, mas tinha uma rachadura no meio. Tinha umas músicas dos filmes do Kieslowski, que tinha um cruzamento lembra do Amnésia, um cara que era um amnésico, e o ébrio. Então, esse E cara. era uma coisa estranha, esquisita, meio esquizofrênica, assim, mal exagerando, claro, mas que era fora do padrão do melodrama. Então, ele rachava o gênero, sabe? Era interessante a versa. Nossa, esse Retomar o cara, melodrama. esse cara da amnésia, Pô, cara. essa se vocês retomarem, eu vou adorar. tem Porque que eu retomar. já sou de Fez uma o cara geração da que eu amnésia cresci aqui vendo. em Não, São Paulo. Eu fiz, cara, numa versão, acho que no Municipal, sabe? Porque o Apresentação cara no da Municipal, amnésia, São Paulo. mano, o cara da amnésia realmente. Era o Olinto Você que tava fazia. assistindo a peça? Ah, eu amo ele, Era o cara. Marcelo Olinto, Você tava que era assistindo a peça? figurinista da peça também. Ele que inventou essa história da roupa da... Você tava assistindo a toalha. peça quando você via, cara, do nada, parecia um cara na plateia. Eu não sei onde é que eu tava. É, Eu não- Mano, mas aí você começa a entrar na loucura do cara é, e aí vai para um outro lugar. Exatamente isso aí que você tá falando dessa relação com o Inonite, né? Eu falei, pô. E tinha uma coisa também curiosa, que assim, ninguém nunca, claro, parou para perceber isso, mas o Ébrio é o Vicente Celestino, é o filme, né? O Ébrio é um filme que é o Farrapo Humano é o americano. É um filme que é um dos maiores sucessos do cinema brasileiro de todos os tempos, né? Que é o Vicente Celestino e tal. E tem o Farrapo Humano, que é um filme muito bem sucedido americano, e meio inspirado no Ébrio. E ele representa, de certa maneira, a história do melodrama no cinema. Então, e o Amnésico, ele acaba sendo uma espécie de tábula rasa, o cara que esqueceu tudo, né? Ele é como se fosse um contraponto histórico, assim, né? De um cara que é a história do melodrama e outro que não sabe quem é que tá ali. E um passa pro outro a culpa de ter matado a... Ele fala assim, eu preciso de uma culpa, eu preciso de um passado. Você troca comigo, eu te dou a minha culpa, então, e você passa a ter um passado e eu me livro da minha culpa. Era muito lindo, cara. Era muito lindo. Conselho de classe era a sua direção? Não, o Conselho de Graça era Suzana Ribeiro e Bel Garcia. Bel. Dirigiram, Assisti Muito aqui, bom. era cara. Assisti no Rio. que era demais também. Pô, eu muito assisti bom. no auditório do Ibirapuera, que na cena final, quando eles ali abrem, né, o palco fundo, assim, puta que pariu. E aí era na quadra, né? Então no auditório do Ibirapuera dá pra abrir, e aí que você viu o legal. céu, assim, o verde. Puta, foi lindo. Muito Que legal. Foi O num Linto, festival. ele é um cara, não conheço, assim, mas é impressionante como ele se aprofunda, né, cara? É um Sim, cara, sim. é um ator. Ele agora acabou de fazer um doutorado e que ele fala da companhia, dos primeiros anos da companhia. Uma obra de 500 páginas, coisa assim. Caraca. Todos os caras da banca falaram, não, obra monumental, isso aqui. Ele parou e fez. Você vê que é um Cara, cara que a companhia de mergulha, né? vocês, É eu muito sou legal. de uma geração posterior, eu estudei teatro no segunda metade ali dos anos 2000. Cara, tipo, vocês são a história do teatro, assim, falas de teatro, a companhia de vocês é tipo como se falar nos anos 60 do Oficina, você fala de teatro de arena, nos anos 90 já vem a companhia dos atores, é tem muito uma hora- rico que vocês Tem uma hora que fizeram. você vai virando isso, né? Vai virando a referência, até te esquecerem, né? Mas por enquanto ainda tem mais gente falando. Certo? Ontem, aquela galera ali. Não, mas é legal. Eu vejo isso e eu fico feliz assim, de ver. Seja coisa da companhia, seja meu trabalho dirigindo, assim, quando eu vejo a referência, às vezes em cena você vê uma coisa e fala, cara, isso aí, sem falsa modéstia, isso tem a ver comigo, de certa maneira, historicamente. Não é que eu inventei Quando nada. você vê em cena da companhia ou de Não, outras de companhias? outro, assim, que é bonito, Sim. assim, você olhar e falar, olha que legal isso aí, como eu também, ou Tem um imitei embrião nosso. coisas, Beberam ou da tive fonte referência. ali. É tão legal ver, claro, eu e a gente, e um monte de gente que estava junto, Sim. Sim. dialogando, mas é legal, né? Você saber que você ajudou a passar a bola e as pessoas vão... Em que pé ficou isso? A companhia existe ainda? Pois Ela é, tá meio... A companhia existe, mas eu não sei se na prática, em termos de projeto, como é que tá. Tem a sede, né, que a gente fundou na Lapa, que existe e é super ativo, com espetáculo, curso, enfim, incrível, um lugar incrível. Mas em termos de agrupamento coletivo e tal, não sei como é que tá, porque cada um tá na sua vida, né? Então não sei como é que tá, mas existe, oficialmente existe. Legal. E Cara, eu são, amo. são referências, né? No Rio de Eu Janeiro, amo, a eu amo. Companhia dos Atores, em Belo Horizonte, o Galpão, aqui o Zé Celso. Então, Muita gente,
São Paulo, um monte de companhia, né? Um monte de companhia, eu falei do Zé Celso. Você tá morando em São Paulo? Não, tô só vindo fazer a peça. Eu achava Vim que fim de você, semana. eu achava que já tinha um tempo que você tava morando aqui em São Paulo, porque direto você tá vindo pra cá também, né? Não, mas agora, sabia? É Nos mesmo? últimos tempos eu não vim pouquíssimo para São Paulo. Tô vindo agora por causa da peça e tô achando legal, legal demais encontrar não só o público daqui, como as pessoas daqui e a cidade mesmo. Tô com curiosidade pela cidade, assim, sabe? De ver uma cidade diferente da que eu vivi, assim. Você já morou aqui? Não, morar mesmo não, só Ah, que trabalho. engraçado. Trabalho. Agora, Trabalho. uma coisa assim, a peça, o Inonite, eu acho que dá pra vocês ficarem tranquilamente 1 ano e meio em cartaz aqui, né? Pois Quanto é, tempo era quiser, bom, né? né? Você já notou isso, né? Não sei como é que... Cara, eu tô assim, a gente tá na perspectiva de ir prorrogando e tal, e eu tô achando meio legal demais, assim, no sentido de hoje em dia parece que é meio raro, vai ficando cada vez mais raro, né? Temporadas um pouco mais longas. Aí tô achando meio bom dar uma alimentada na possibilidade disso acontecer, sabe? Porque se dá pra dar certo, assim, tão legal, né? O teatro Muito. durar e E- o público poder ver Isso. mesmo. E assim. ficar em cartaz é ótimo pro espetáculo, né? É ótimo. Essas peças, pô, já fiz temporada, agora ultimamente é tudo isso, né? Tipo assim, vão ser 4 semanas. Você fala, pô, pois para quando tá começando. É, Quando o negócio tá engrenando, que o público ajudou você a estruturar tudo, para, né? é. A gente tá passando por isso de uma maneira muito legal também. A gente tá indo pro nosso 3º mês com a nossa peça aqui em São Paulo e a gente tá falando, pô, como é necessário ficar em cartaz, né? É muito legal. Porque a gente vai viajando e você vai fazendo, vai aprimorando o espetáculo, né? Teve uma época que eu lembro de eu parando para pensar nisso. Eu fiz a peça com a Marieta, A Estrela do Lar, que é a peça do Mauro Razzi, que ele dirigiu e tal. E a gente estreou em 90. 90. E a gente ficou 1 ano em cartaz no Rio, direto. E eu lembro assim de, cara, tem certas coisas que você só aprende ficando 1 ano em cartaz, assim, sabe? Eu não sei nem explicar o quê. E lembro que depois de um tempo eu fiz umas substituições meio relâmpago. Sei lá, ensaiar 2 dias. O outro eu estava fazendo um curso de mímica. Isso foi antes. E o cara se machucou, nem vi a peça, me entrei em cena sem ter visto a peça. E também é outro aprendizado, com o Nanini também, substituir de personagem na peça do Nanini, o Burguês Ridículo. É um outro aprendizado, que é muito legal também. Mas a coisa de ficar em cartaz, tem um troço ali que é insubstituível. Assim. Você tem que, sei lá, tá de saco cheio, tem que fazer a peça. Tá doente, tem que fazer a peça. Tá morrendo, tem que fazer a peça. E você, quando você passa, você ganhou alguma coisa ali qualquer que nada no audiovisual, no cinema, na televisão vai te dar. Claro, vão dar outras coisas. Sim. Novela é um aprendizado também super específico e interessantíssimo, né? Todo o texto mudando. Mas ficar em cartaz e você... Não, e aquele papo que fica até meio cafona da gente falar, é televisão, cinema ou teatro. Isso já é uma coisa que essa pergunta se faz há 300 anos. Exatamente. Mas de verdade, o teatro tem algo que não é inexplicável, eu acho que é o encontro. Eu falei hoje de assistir, fazia muito tempo que eu não via dança, e eu fui assistir o Balé da Cidade. Cara, eu tava tão feliz no Municipal, porque tinha uma coisa que, para além do espetáculo, que é um encontro, é muito mágico, né? E é realmente uma coisa que se perdeu, e a pandemia acho que trouxe de pós-pandemia a importância do encontro, desse encontro meio sagrado mesmo, de conexão. Então tinha horas que eu estava assistindo, além de ser muito bonito, eu estava emocionado, vontade de ver cultura o dia inteiro. Sabe? Puta, por que eu deixei tanto tempo de ver dança? Porque tem um lugar que é imbatível, não adianta, o cinema é perfeito, mas esse encontro é imbatível, né? Eu tenho sentido isso na peça também, e tenho pensado muito nessa coisa das telas e da inteligência artificial, tal, desse medo e dessa cultura, desse tipo de percepção e tal. E aí, enfim, no caso da nossa peça, que é o que eu estou fazendo também, o exemplo que eu tenho, que só tem 2 atores, 2 cadeiras e um casaco, e uma dramaturgia que é muito boa, então a possibilidade de você viajar naquilo, o público viajar naquilo, realmente, ativamente, é muito grande. Tem uma coisa quase circense, que cara, não tem truque ali. Aquilo ali é a gente podendo errar, podendo tropeçar, podendo errar o texto, podendo esquecer, e aquelas pessoas ali viajando loucamente naquilo. Esse é um negócio que não tem substituto. Quanto mais tiver tela e tal, mais isso vai ser um milagre. É um milagre aquele negócio ali acontecer, no sentido de quando a gente consegue pegar as pessoas e fazer, vem aqui, viaja nisso aqui, que nem uma boa literatura, que você fica, tipo, lendo e delirando, assim, né? Eu acho isso muito sensacional. Eu acho que a gente tem a soma, né, da pandemia e a internet, que tá, exatamente, tá distanciando. Então, assim, tá tornando mais sagrado, esses encontros estão ficando mais importantes, porque eles estão mais raros. Né? As pessoas mal se veem. Então, você conseguir sentar a bunda e ficar 1 hora, 2 horas assistindo uma coisa,
ela ficou Não, mais sagrada do que antes. E com tanta inteligência artificial, né? Você vê o humano, né? É o que você falou, né, cara? Não, e você dá um respeito àquilo, porque o negócio do teatro ele foi muito detonado também em algum momento da história ali, né? E aí você fala, você tem um público que está olhando para aquilo como uma coisa ritualística, não quer? Cara, tem um espaço, no caso da nossa peça, é tão engraçado, que é como é redondo, né? Aí o público enche aquilo tudo ali, tudo cheio de particularidades, né? Cada um com a sua vidinha, enchendo aquilo ali, e aquele espaço vazio no meio para alguma coisa acontecer ali, alguma coisa passar por aquele espaço, que não é eles, mas que fica trespassando eles também. Eu acho a postura de chegar e olhar para aquilo e falar o que vai acontecer aqui, uma coisa louquíssima, sagradíssima, ritualistiquíssima, emocionalíssima. Porque, e aí você vê, vai começar a peça, a gente fica ali junto com o público e tal, e fala assim, bicho, começar a acontecer um negócio aqui muito louco. E essas pessoas estão todas paradas esperando. Não, e uma onda. num tempo que você consegue fazer a tua cara de bebê, não sei o quê, ali você tá contando, porque eu lembro que vocês fazem uma hora que são mais jovens, não é? Não tem uma lance assim? Jovem, mulher, velho. Ele transita Isso, bastante. então assim, é o brincar da coisa mais básica, que é contar uma história. Que é simplesmente, ó, esse cara aqui tem 10 anos agora de idade. E as pessoas estão ali comprando, que estão vendo um boneco realista na internet, mas que consegue. Isso não vai morrer. Acho que é a prova de que se tem um lugar que estava falido, que é o teatro, né? Pensando no meio social. Que eu acho que agora é a única coisa que eu falo assim, isso ainda é alguma coisa que vai sobreviver. Agora é engraçado, que eu super concordo. A gente estava outro dia falando disso, e também isso reitera o compromisso de você fazer aquilo bem feito, né? Assim, claro. Erramos também na vida. Mas, sabe, a vontade de fazer, cara, toda vez que a pessoa vai ao teatro, que seja quase todas as vezes, ser muito bom, ou ser bom, ou acontecer o fenômeno, porque isso ajuda muito, né? Ajuda muito. Você fala, cara... Tem gente que não tá ajudando a gente, né? Não existe temos, hein? Essa aqui temos. Essa aqui temos, ai, que bom, não aguentar mais ficar nessa posição. Não, temos o cacete, temos sexta, sábado e domingo. Exatamente, se tivermos hoje, podemos não ter amanhã. Bota temos, aí, respira aí, respira, concentra, foca, escuta. Cara, tá sendo muito maneiro. E eu fiquei 10 anos sem fazer teatro como ator, né? Desde o Cine Monstro. E vocês estão aí de sexta, sábado e domingo? Sexta e domingo. Sexta, sábado, 9 horas, domingo às 8, às 6, às 18. Domingo às 6. Pra poder pegar o avião e voltar. Exatamente, é terrível. E tô com férias no Rio de Janeiro. Drica Moraes e Fábio Assunção, peça do Jobilac em cartaz no Rio de Janeiro. Que ganhou claro, aqui, a gente estava no prêmio do Porchat, ganhou... Foi mal. Não, a gente tava concorrendo. Que bom. A gente não tinha estreado, a gente ainda não tinha estreado. A gente tava lá... Vocês deram sorte. Ainda bem. Ai, que alívio. A gente convida o cara, ainda tira ainda fala não, brincadeira, vamos entre amigos. Mas... Não, férias, Jobilac. Ganharam o prêmio lá, aliás, Jobilac escreve bem pra caramba, né, cara? A companhia toda, ali, teatro independente, né? Que companhia de teatro, cara. Carol Pismel, Paulo Velho, nossa, exatamente. Que elencaço ali, muito bom mesmo. Jobilac é outro talento, né, cara? Nossa, cara. Muito. Ele é carioca, né? Ou não? Eu acho que ele não é carioca, não. É porque eu vi coisa lá no Rio. Não, é que ele é um dos fundadores do teatro independente, né? Sim, mas de nascimento ele é carioca. Agora você me pegou. Mas é um talento, assim, vi muita coisa legal dele. É de lá, cara. Acho que o teatro nasceu na faculdade, no Rio. E vocês são, né, uns lutadores mesmo, porque o Rio é tanta força televisiva, né, assim, da Globo, da Record, e vocês conseguirem fazer teatro ali, né? Cara, teatro precisa de fomento, Você vê a diferença das épocas que tem fomento, que tem edital, que tem... Né, é um florescimento, assim, é tão bonito, né? Aí quando não tem, é difícil, né? Sim. Mas é muito difícil. Muito difícil. A gente tá sem patrocínio fazendo no teatro, foi mês a mês. A gente tá, vamos arriscar, vamos entender se tem o público do canal para assistir. Aí fizemos abril. Não dá pra ir pra maio. Não, a gente fez duas Agora apresentações em dezembro. A gente tá indo... Sim. A gente ainda testou 2 em dezembro pra ver, vamos ver se São Paulo, que a gente estreou no interior, viajando. No interior tava legal, a gente falava, já pensou em São Paulo, ninguém curte a gente, não tem como ficar em cartaz lá. Aí fizemos 2, falando, foi legal. É um tiro, né? Porque teatro não é barato de se fazer. Não, e tem essa questão. Não, a gente tá sem patrocínio também. E a gente todo dia fala no final, o patrocinador é o público, então, por favor, posta lá, avisa lá, chama... E a gente vende canequinha de Inonite, vende livro, vende ecobag,
É isso aí, é pra botar o Vocês troço estão sem sem patrocínio. patrocínio nenhum. Pô, não, porque assim, e agora tem peças que você ainda consegue. Por exemplo, essa daí era uma remontagem e tal. Que a gente estava num espetáculo que era o Cais, né? Que realmente eram quantos atores, Larran? Nossa, sei lá, é são grande 12 elenco, né? 12 atores, eu não sei o quê, mas os músicos davam uma equipe de 20 pessoas e você levava para 80 na plateia. Então, se você não tiver um mínimo do fomento, Você não consegue. você não consegue, não E ainda consegue assim, existir, É porque todo mundo é certos apaixonado espetáculos. pelo projeto. né? Não, total. Não, e é engraçado, assim, as últimas peças que são essas do Daniel e tal, é tudo pouco à toa, quase cenário nenhum e tal. Mas assim, às vezes dá vontade de fazer uma peça com o cenarião, com isso, com músico. Dá vontade também, porque se a gente fica reduzido, a gente tem que fazer o mínimo do mínimo do mínimo para poder Isso. existir, né? Eu lembro do filme ver o Bob Wilson aqui uma vez, há muito tempo atrás, Sesc, tava super celebrando que aquilo estava ali. Mas eu olhei e falei, bicho, é uma grana, que você fala, quanto que eu vou sonhar e fazer um projeto desse? Era com o Não Willem tem Dafoe? condição. Aquele que veio com o Willem Dafoe? Uma das últimas dele. Não sei se era o essa ou uma Baryshnikov outra. e o Willem Dafoe. Não, essa eu vi também, mas eu acho que era uma anterior, que era essa que eu tô falando, que era um cenarião, assim. Falei, cara, eu também tenho vontade de fazer um negócio que eu concordo falo, com você. pô, tem não sei o quê, tela, entra, sobe. Poder pirar, né? Não, pô, não sem faço. ficar Sem podando sua cantar. criatividade. Não. Porque você Sem pira e cantar. fala. Sei... Sei o Porque quê? isso nós temos. Musicais. Os musicais Ah, são sim. isso. Né? Porque é. daí você tem 6 milhões de patrocínio, então aí rola. Mas assim, a gente falando de um projeto. Não, mas eu entendo que você tá Não, falando. mas aí também... Você pode assim, até cantar, mas não precisa ser um musical. né? Não, mas pode até ser, mas aí também entra uma discussão que é uma cultura de musical americano, por exemplo. Então, Isso, não é uma gota nada d'água, contra. né? Mas assim, se tudo é musical americano, tudo bem, tem muito emprego ali e tal, mas tem uma questão aqui sobre pensamento, sobre cultura, Exato. sobre Contar a nossa manifestação. história, né? Ou outras coisas que não são nem a nossa história, mas que são Sim, é. criações, tipos de dialéticas diferentes, né? Tô lembrando do Angels in America, que era um troço também todo grandioso, mas não era o clássico musical americano. Não sei, tem uma coisa qualquer que eu falo... E olha que eu tenho uma filha que ama musical, quer fazer musical, e a referência é toda musical americano. Vai fundo, mas... Não, o fato é que não Mas tem assim, espaço, né? tem uma Entendi. coisa de pensamento. Eu assistia anos atrás Péricles com direção do Ulisses Cruz. Sim. Era isso, tinha uma barca, assim, 15, É. 20 atores, uma grande história. É isso, Aquelas né? peças Falta do- ver isso Peças também. do É, Antunes legal. tinha aqueles coros, né? Era demais, era demais. Concordo com você. E é triste, a gente passa muito por isso, né? De tipo, mesmo no nosso canal, cara, é uma equipe super reduzida. Então a gente tem um processo de criação que você vem, você tem a ideia, você tem uma segunda etapa que é, deixa eu podar minha criatividade pra tornar isso possível. É. Que é um baita Não. do exercício. A miséria é a mãe da criatividade. Não, isso é a vida, né? Mas pode ser numa proporção X ou Y. Não precisa ser tão Você não ter radical, né, nada, cara? né? Exato. E de vez em quando ter. Agora, sempre vai ter um limite, né? Você vai sonhar um pouco mais do que dá. Exatamente. Que faz parte do exercício do sonhador, né? Exato. Mas assim, você tão terra arrasada, assim, como foi nos últimos anos, assim, especialmente fase Bolsonaro, é um horror, né? É um horror. Não, ali foi tirado todo o chão, né? É, Tirou o chão e ainda demonizou. Ainda é mais catastrófico, né? Não, e vai arrasando com o pensamento, a criação e pensamento, né? Que é o que produz perspectiva, espaço do delírio, né? Para qualquer criança, né? Que vai vendo, olha, um monte de coisa pode, né? E não nada pode, e só pode isso aqui, que é uma formatação, né? Isso é muito terrível. Henrique, deixa aqui nas redes o serviço da peça, Não, né? deixa uma câmera. Aí você Deixa vai- as suas redes Isso. e o serviço do espetáculo. Você viu o espetáculo. Inonits, no Tuca Arena, de sexta a domingo, sexta e sábado às 21 horas, domingo às 18 horas. Nós temos uma página que é Inonit_teatro, que vocês podem seguir, e comprar ingresso no Simpla. Cara, vem porque está incrível a peça é linda, a gente arrasa. Não, Não, é arrasa, verdade, gatos, arrasa lindos, O mesmo. espetáculo é É maravilhoso, maravilhoso, cara. velho. A gente maravilhoso. vai assistir. É Cara, uma ofensa à cultura esse espetáculo não tem patrocínio, de verdade. eu acho Esse é o uma Embrulho loucura. ao vivo, de verdade. Patrocinadores, venham conversar com a gente Exato. está ali. É baratinho. Tem alguma coisa no audiovisual pra lançar? Vai sair aí? Audiovisual, não. Não? Não, tem uma série chamada Reencarne que vai lançar, mas não sei quando. E onde o Globoplay. pessoal encontra as suas redes? Minhas redes pessoal, Instagram, essas coisas. Pra te seguir, pra conhecer. Como é que é? A minha rede é meio lá. É Henrique Dias, Henrique com
diz com Z, Brasil, sem o A. Porque na época eu ia botar, não tinha. Você tava em Lisboa quando Botei essa criou, né? porcaria e pô, Brasil. Brasil, é o Brasil. Instagram. É o Instagram. Era só isso. É, como se fosse Henrique Dias de Lusitano. Brasil. É o que temos. Maravilha. Segue lá, vai lá, não custa nada. Segue lá, porque esse homem precisa ir ao teatro agora. É verdade, porque eu me aqueço muito, faço muitos processos complexos. É isso. aí. Olha, obrigado, galera. Obrigado, Foi um prazer Leandro. Obrigado a demais. você. Porra.